Olá, turma de Matemática Financeira, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos iniciar o conteúdo da calculadora financeira. Nós vamos explicar ao longo desse vídeo e dos próximos como utilizar as funções da calculadora financeira. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar como utilizar a calculadora em sua forma mais básica, assim, qual é o princípio de utilização dessa calculadora, porque ela não é como as outras calculadoras. No Brasil, a calculadora financeira mais utilizada é essa aqui, ó, HP12C. Essa aqui é o modelo Gold, porque parece como se fosse dourado aqui nessa parte que parece metal. Além desse modelo, tem também o modelo 12C Platino, que na realidade é a mesma calculadora que a anterior. A única diferença é que essa aqui tem o formato algébrico, que é exatamente o que a forma como a gente está acostumado a mexer com calculadora. Além desse modelo HP12C, a HP tem um outro modelo, que é o 10B2, que é esse modelo aqui. Deixa eu colocar para vocês verem a calculadora. Ela é desse formato. É um modelo mais simples, mais barato, mas que serve tranquilamente para a gente utilizar no nosso curso, caso você tenha algumas delas. A maneira de utilizar essa calculadora é praticamente a mesma maneira de usar a outra. Tem apenas uma pequena diferença que eu vou explicar quando a gente voltar no final da parte do uso da calculadora. Vamos explicar como é que utiliza essas outras calculadoras. Então, além do modelo da HP, que são mal usados no Brasil e na Europa, nós temos o modelo da Texas Instruments, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Esse aqui é o modelo mais antigo, tá, da Texas Instruments. E ele chama a calculadora de BA2 Plus, está aqui em cima, que é o Business Assistant, ou seja, um assistente de negócios. Mas a forma de se utilizar também é do mesmo jeito, eu vou explicar depois, quando a gente estiver mais acostumado com o HP12C, como utilizar essa calculadora. Eu prefiro essa daqui porque essa aqui também tem ações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e você pode trabalhar como se fosse uma calculadora científica também. Além desses modelos, eu tenho também um modelo que eu encontrei um dia numa papelaria, que é um modelo brasileiro, é da empresa Bells, chama-se KCFN 200K Financeira, que também tem as mesmas funções que a outra, somente que eu não sei se essa aqui é programável ou não. Então, na realidade, seria bom que você não comprasse nenhuma dessas calculadoras financeiras, porque o celular tem uma calculadora financeira que você pode baixar para o seu celular e seria bom utilizar esse modelo de calculadora financeira. Esse aqui está baixado para o meu celular. Observe que os botões são exatamente bem parecidos com os botões da calculadora financeira que a gente vai utilizar. É como se fosse um clone dessa calculadora financeira HP12C. Essas calculadoras não são as melhores calculadoras, existem melhores, bem mais caras, mas a HP12C Gold, que a gente vai usar nesse curso, vai fazer tudo que você precisa. Ela é até programável. Bem, então a calculadora, ela é uma calculadora que usa a notação RPN, que quer dizer notação polonesa reversa. Então, usualmente nas calculadoras, por exemplo, nessa calculadora da Bell, vamos ver se ela liga aqui, que às vezes ela não liga. Pronto, para variar, não ligou. Esse foi um dos motivos que ninguém compra essa calculadora. Ah, ligou. Então, a gente está acostumado a calculadora, você faz 5 vezes 6 igual a 30. Nas calculadoras que são notação polonesa reversa, como muitas das calculadoras da HP, você não faz 5, ligar aqui no botão ligar, 5 vezes 6, não tem nenhum botão de igual aqui, ó, igual a 30, não, é diferente. Na notação polonesa reversa, ela é mais vantajosa do que a outra, porque você pode abolir o uso de parênteses. Deixa eu colocar aqui uma por baixo para ficar mais alta e ficar melhor da gente ver. Pronto, dá um zoom melhor aqui na imagem. Então, se eu quero fazer uma operação nessa calculadora, observe que ela é dividida aqui em duas partes. No lado direito, aqui, ó, estão os números e as operações, divisão, multiplicação, menos, mais. Esse aqui, esse somatório, aqui embaixo, é para trabalhar com estatística. Essa calculadora também trabalha com estatística, tem ponto e zero.
Então, eu vou explicar agora como é que você usa esses botões do lado direito. E dividindo o lado direito do lado esquerdo, tem aqui um botão Enter. Esse botão Enter vai fazer o papel do igual. Então, para me fazer 5 vezes 6, vamos lembrar aqui, como funciona a notação polonesa reversa. Para você fazer 5 vezes 6, no formato usual, você faz 5 vezes 6 igual, aí aparece na tela da celular, da seu computador, da calculadora 30. Na notação polonesa reversa, a gente coloca inicialmente os números e depois coloca a operação. Então a gente vai utilizar aquele botão Enter para colocar uma das funções dos números dentro da memória da calculadora. Então você aperta 5, Enter 6 vezes e vai dar como resultado na tela 30. Observe que a calculadora ela sequer tem um botão de igual. Então se eu quero fazer 5 vezes 6, o que eu faço? 5, aí aperto Enter para colocar o 5 dentro da memória e depois aperto a tecla 6 e aperto vezes 30. Então, para qualquer operação, então se eu quero fazer 8 mais 11, eu aperto 8, aí Enter, 11, aqui embaixo, mais, bem aqui embaixo, mais 8 mais 11, 19. Então, para se fazer as operações de calculadora, você vai usar a notação polonesa reversa, que a gente primeiro coloca os números, depois coloca a operação. Cada vez que eu quero colocar um número na memória, na verdade, seria o nome correto seria registradores. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. A gente aperta a tecla Enter. Então, vou fazer 9 vezes 7. Então, 9, aí, Enter, 7 vezes. Deu 63. Observe que toda vez que eu aperto uma tecla e coloco Enter, vou apertar aqui o 4, ele muda para 4,00, para você ter certeza que realmente o valor 4 entrou dentro da memória. Aproveitando e falar sobre isso, essa calculadora, além do lado direito, tem as funções básicas, as operações básicas e os números. No lado esquerdo nós temos, aí tem um monte de botão. Eu vou falar primeiro sobre os botões financeiros, que são esses aqui de cima. Ó. N, I, PV, PM, FV. Esses 5 botões são os botões que a gente vai trabalhar matemática financeira. N, como a gente está acostumado, N representa a quantidade de períodos. I representa a taxa de juros. PV é o valor presente, ou o valor atual, ou o capital inicial. PMT, na verdade, são os pagamentos em séries constantes que a gente vai ver nas próximas posições. E FV, se PV é o valor presente, FV é o valor futuro, ou o montante, ou o valor acumulado depois de um período. Essa tecla CHS é a tecla para mudar de sinal, porque você não tem como mudar de sinal da maneira que você está acostumado. Porque não acabou de falar menos 5. Aqui não, você tem a tecla CHS, que quer dizer Change Signal, ou seja, para mudar o sinal de um número. Aí depois disso, na outra lista, os 3 primeiros botões, o porcentagem, a variação de porcentagem e a porcentagem total são exatamente o que estão escritos aqui. Esse porcentagem é para dizer como calcular a porcentagem de um número. Por exemplo, quando eu calculo 14% de 36, é esse botão. Esse porcentagem do total é para dizer quanto o número representa em termos percentuais do outro. E a variação aqui, o delta, é para dizer qual é a variação percentual de um número para outro. Esses botões, 1 sobre x é 1 sobre x normal e y elevado a x é o y elevado a x normal. Na outra linha, essa terceira linha aqui, que agora é uma coisa um pouco mais diferente, elas são funções para mexer com os registradores da calculadora financeira. Vai ficar mais claro quando eu explicar o que são registradores. Também para trabalhar com programação. Pronto, e na última linha tem as teclas para ligar, F laranja, G azul, Store e
RCL. Bem, quais são os objetivos dessas teclas? Observe que a calculadora tem uns dizeres em laranja. Essa tecla F funciona como um shift das calculadoras científicas. Então, se eu quero, por exemplo, utilizar uma função aqui que é cor de laranja, eu aperto primeiro a tecla cor de laranja. Analogamente, se eu quero uma função que é azul, não sei se dá para ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, mas embaixo de cada tecla tem uns dizeres em azul. Do lado direito são os dizeres em azul associados à estatística, do lado esquerdo a programação e outras funções da calculadora. Então, se eu quero, por exemplo, alcançar uma função em azul, eu aperto primeiro a tecla G, que é a tecla azul. Então, essa é a ideia geral do uso da calculadora. A primeira coisa que você tem que saber é como fazer operações com a calculadora se ela estiver no formato notação polonesa reversa, que é chamada de RPN. Então, mais uma vez, o que é que você faz no modo RPN? Primeiro coloca os números, depois coloca a operação. Eu vou ilustrar aqui uma das vantagens desse método. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma operação que envolva parênteses. E essa é a grande vantagem da notação polonesa reversa. Você pode abolir parênteses. Nós queremos fazer 3 mais 7 vezes 8 menos 3. Se a gente fosse usar a calculadora normal, você teria que escrever igual está aqui. Você teria que abrir o parênteses, fazer 3 mais 7, fechar o parênteses, aí depois tinha que apertar o sinal de multiplicação, abrir parênteses, fazer 8 menos 3. Isso na calculadora no formato que a gente chama algébrico, é o usual. Na calculadora que tem notação polonesa reversa, primeiro nós vamos colocar apenas os dados. Então eu coloco 3, aí aperto a tecla Enter, eu vou colocar apenas E aqui de Enter. Aí 7 mais, o que é que eu fiz isso? Eu somei 3 com 7. Esse resultado vai aparecer na tela. Quando você digitar agora a tecla 8, mais nenhuma outra função, esse resultado que aparece na tela, que aqui foi 10, ele fica guardado. E agora eu apertei a tecla 8. Eu quero fazer 8 menos 3, então vou fazer 8, depois aperto a tecla Enter, depois aperto a tecla 3, depois aperto a tecla menos de operação, tá? Não é o change sign, não, o CHS não. Quando eu fizer isso aqui, na mesma hora, ele vai fazer 8 menos 3, que dá 5. Então, vai ficar nos registros da calculadora o 10 e o 5. Então, está o 10 e o 5. Eu não quero multiplicar, agora eu vou apenas apertar a tecla vezes. E vai aparecer na tela um número 50. Observe a vantagem. Ó. A gente não teve que ficar colocando os parênteses. E o objetivo da notação polonesa reversa, que é utilizada, por exemplo, em computação, quem faz ciência da computação estuda isso, tem umas linguagens que usam essa notação matemática, é essa, você abole os parênteses, você usa menos parênteses do que deveria utilizar. Utiliza a notação polonesa reversa. Vamos fazer então essa conta na calculadora. Eu vou fazer 3 mais 7 vezes 8 menos 3. Vamos colocar aqui uma por baixo para ficar mais alta. É 3 mais 7 vezes 8 menos 3. Como você está reparando, não tem onde limpar a tela, é só apertar aqui onde desliga. Para você limpar a tela, você vai usar esse botão aqui, ó, CLX, que quer dizer Clear X. X é um dos registradores, tem registrador X, Y e Z. Será que tem um W também? Bem, você tira... Quando eu apertar aqui, ó, limpou a tela. Então eu quero fazer 3 mais 7 vezes 8 menos 3. Então, 3, Enter. 7, 3 mais 7, mais apareceu 10. Esse 10 está dentro do registrador X. Quando eu apertar uma nova tecla, essa informação vai ser levada para o registrador Y. Então, vamos lá, qual é o número que eu queria fazer? Vezes 8 menos 3. Então, eu vou colocar 8. Observe que aqui na tela está aparecendo 10, vai aparecer agora 8. Quer fazer 8 menos 3, então faz 8, Enter, 3, menos 5. Então agora as informações na calculadora são quais? São esses 5 que acabou de fazer a conta e o 10 estava guardado. Agora se eu apertar vezes, ó, vai dar 50. Isso é muito bom porque você não vai ter que fazer tanta
conta no papel. Você faz tudo de uma vez na calculadora. Isso serve para todas as calculadoras. Tente fazer o máximo de conta de uma vez na calculadora, ao invés de ficar fazendo muita conta no papel. Então, eu acho que isso aqui ilustra como você utiliza a calculadora no formato RPN, formato de notação polonesa reversa. Esses dois botões aqui que eu vou explicar agora, que funciona Store e RCL, são para você store de você guardar em inglês, você armazenar informações na memória da calculadora. Essa calculadora tem muitas memórias. Por exemplo, eu posso guardar informações das memórias de 1, 2, 3 até 9 e tem uma por 0 também. Então, eu quero guardar esse número 50. Você fez uma conta e queria guardar o 50. Eu vou guardar ela em uma memória. Digamos que eu gosto do número 3. Então, eu vou guardar essa informação na memória 3. Então, eu aperto a tecla Store 3. E agora essa informação está colocada nessa memória. Se eu quiser recuperar, é o botão direito, RCL. RCL 3, eu recupero 50. Mesmo se desliga a calculadora, está desligada. Depois de 6 meses, você liga a calculadora, se você apertar a tecla. Se você quiser recuperar a informação, você aperta RCL 3 e está lá os 50. Apesar de se eu desligar aqui, está 50 na tela, eu desliguei. Se eu ligar novamente, vai estar os mesmos 50, tá? Ela tem essa função também um pouco estranha. Então, por exemplo, você fez a questão, o resultado deu 123, aí desligou a calculadora, e emprestou para o seu colega, vai aparecer lá o 123, aí eu não aceito você empreste a calculadora na hora da prova, tá bom? Cada um tem que ter a sua, no seu celular. Pronto, então, para recuperar a informação, RCL, e a memória você guardou. Vou guardar o 14 na memória 9, o que eu faço? Está o 14 na tela, é o registrador X, então Store 9. Está guardado lá essa informação. Vamos recuperar. RCL 9, recupera o 14. Então, na verdade, tem 20 memórias. Estamos falando apenas aqui de uma forma mais geral que você pode fazer. Então, outra coisa que a gente tem que saber fazer é colocar a quantidade de pontos decimais adequados. Aqui está com 2 cargas decimais, que a gente vai trabalhar com matemática financeira, com o dinheiro só tem 2 cargas decimais, que são os centavos, mas pode ser que em alguma questão você queira mais cargas decimais. Então, para fazer isso, você vai apertar a tecla F. Isso aqui não tem na calculadora, tá? Não tem aqui nesses códigos, tem que ler o manual. Então, se eu quiser trabalhar com 5 cargas decimais, eu aperto F e a quantidade de cargas decimais, 5. Você agora tem 5 dígitos depois da vírgula. Se eu quiser trabalhar com 7, F, 7. Como eu vou trabalhar com 2 para dinheiro, vou colocar 2. Ele já faz automaticamente o arredondamento para trabalhar com 2 casas decimais. Então, essa aqui é o vídeo introdutório para como você trabalha com a calculadora. Vamos fazer uma função, vamos fazer aqui ó, y elevado a x, esse botão. Foi 2 elevado a 3. O que a gente faz? 2, aí, Enter, 3, e você tem 2 elevado a 3. 5 elevado a 4, que está 625. 5, Enter, 4, aí aperta aqui, ó, y elevado a x, faz 5 elevado a 4, que dá 625. Quero o inverso desse número, é mais fácil fazer 1 sobre x. Aí você fala, professor, então, se eu deixar minha calculadora desse jeito, ela vai ficar guardando todas as informações mesmo se eu desligar, que estão armazenadas? Sim, ó, liguei novamente, vou apagar aqui e colocar recuperar o 9, que acho que era 14. Está lá, recuperar o 3, que era 50. Está aqui. Se eu quiser apagar todos eles, observe que bem aqui em cima está escrito Clear. Deixa eu dar um zoom para ver se melhora. Clear de limpar. Ele vai limpar as memórias, os registradores da calculadora. E tem vários tipos de registradores aqui. Tem os registradores com relação a esse prefixo é tudo. Esse reg é apenas os registradores. FIN são os registradores financeiros. PRGM de programação. E Sigma de estatística. Então, se eu quero, por exemplo, apagar todos os registradores eu dou aqui, ele vai dar um negócio lá, ó. Tem que apertar qualquer tecla para ela voltar. Voltou nossa vez. E você apagou tudo da calculadora. A gente não vai fazer isso em geral, não. A gente vai apagar apenas os registros financeiros, bem aqui, ó, FIN. A gente vai usar muito esses botões. Antes de começar uma conta aqui que mexe com finanças, com esses 5 botões, você tem que zerar os registros financeiros para que não utilize um dado de forma inadequada. Então esse botão vai ser muito utilizado aqui, onde tem esse X trocar com Y.
Acho que é isso. Então no próximo eu vou explicar como é que se mexe com porcentagem, fazer uns exemplos. E no próximo eu vou falar como você utiliza os botões financeiros para usando a calculadora. Obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.